fundamental entre natureza e cultura. A dicotomia entre natureza e cultura. Essas abordagens, as tentativas de superação, têm sido múltiplas em todos os campos das ciências sociais e humanas. E Michel Foucault foi um dos grandes autores que tentou essa superação e no que respeita ao campo que aqui nos ocupa, ele tentou essa superação com a noção de dispositivo. O dispositivo de que já aqui falámos. Dispositivo como forma de condicionamento que é, ao mesmo tempo, natural e cultural, que é, ao mesmo tempo, tecnológica e simbólica. E nós já vimos que a manipulação do indivíduo humano se pode fazer dessas duas grandes formas. Vimos como é que Foucault falava de um dispositivo da sexualidade. Muito, bastante cedo da sua carreira. Na vontade de saber. Já aqui falámos. Vimos em que é que consistia esse dispositivo da sexualidade. E vimos que, essencialmente, o dispositivo da sexualidade é o dispositivo da ciência moderna que, mais do que reprimir um discurso ou uma prática da sexualidade, pelo contrário, incita e cria comportamentos, cria práticas e prende, em última análise, prende o indivíduo à sua sexualidade. De tal maneira que nos Foucault, o homossexual é um personagem criado pela ciência sexual moderna. Ora bem, isto temos visto, o espírito de sexualidade, vamos ver melhor em que é que consiste o dispositivo. Numa obra anterior, que é o Vigier e Louis, Foucault tinha teorizado pela primeira vez esta noção de dispositivo, falando do dispositivo panóptico e de maneira muito sucinta em que é que consistia o dispositivo panóptico. Diz Foucault que desde finais do século XVIII e início do século XIX, a sociedade ocidental se transformou das antigas teocracias, dos regimes teocráticos de poder, em que a grande preocupação do poder de Estado, do poder soberano, era a salvação da alma, para o mundo moderno, para a sociedade moderna, que, diz ele, é uma sociedade somatocrática, na qual a antiga preocupação fundamental de salvação da alma se substitui uma não menos fundamental preocupação com a saúde dos corpos. E é assim que o mundo moderno assiste a um processo de biomedicalização generalizada e particularmente da sexualidade, e é essa ciência sexual, isto que já descrevemos na vontade de saber, que cria uma sexualidade, cria múltiplas sexualidades e cria em particular uma homossexualidade com as características que ela hoje tem, que esta ciência sexuais que está no coração, diz ele, do projeto somatocrático e chamei-o também biopolítico moderno. Ou seja, o poder moderno é um poder que se caracteriza
não tanto por tirar a vida, mas por obrigar a viver. Obrigar a viver saudavelmente, normalmente e disciplinadamente. Como? Isto, um resumo, de facto muito simples para percebermos de onde é que vem a noção de dispositivo da sexualidade, que já caracterizamos bem, agora estamos a caracterizar melhor a noção de dispositivo que nasceu antes da ideia de dispositivo da sexualidade. O que é a noção de dispositivo? Há a sexualidade, isso já vimos, vamos a ver agora a noção de dispositivo, para percebermos melhor o que poderá ser uma ontotecnologia dos corpos, mas geralmente ontotecnologia do corpo homossexual. E, diz Foucault, podemos dizer, utilizar muito resumidamente, que tudo isto se resume a uma aplicação da ciência moderna, melhor dizendo, da tecnociência moderna, aos corpos individuais. No fundo, as ciências médicas vão fazer, as ciências biométricas vão fazer com os corpos humanos aquilo que as ciências da natureza, as físicas e as químicas, há muito tentavam fazer com os fenómenos naturais. É o tal projeto que também já aqui falámos, da ciência, da tecnociência moderna, ou seja, tão moderna, de criar uma natureza mais perfeita do que a própria natureza. E, no caso dos indivíduos humanos, era criar uma natureza humana mais perfeita do que a própria natureza tinha feito cada corpo, tinha criado cada corpo, produzido cada corpo individual. Diz Foucault que tudo que se pode, assumir que este fenómeno tem um núcleo central, que é a reforma, enfim, a partir de finais do século XVIII, durante todo o século XIX, das instituições que se ocupavam da correção das marginalidades. Em primeiro lugar, a crise das quais a prisão. E enquanto que na sociedade teocrática antiga o criminoso era supliciado em público, a sociedade moderna mata cada vez menos em público, toca cada vez menos no corpo, toca cada vez menos em público e toca cada vez menos judicialmente, toca cada vez mais em privado e medicamente. Como? Diz ele, a primeira grande reforma foi a reforma das prisões, nomeadamente por à luz de um projeto, provavelmente já ouviram falar, de um reformador inglês do século XIX, John Bentham, que concebeu uma reforma das instituições prisionais que consistia essencialmente nisto, na construção. Era uma reforma, em primeiro lugar, passada pela arquitetura, na construção de edifícios que tinham este aspecto. Isto é estes edifícios, as prisões, mas também os hospitais, mais tarde as escolas, os quartéis, e que consistia essencialmente neste modelo. Um modelo em que as celas dos detidos estão organizadas circularmente em torno de um ponto central, a partir do qual, ponto central, a partir do qual todas as células são visíveis. Por exemplo, podia haver, e há, certos modelos, que mostram ainda melhor, temos um desses modelos circular, aqui nota-se melhor, em cima, um modelo de edifício circular em que as células estão
organizadas em torno de um ponto central esse em que se encontra normalmente uma torre de vigia, de tal maneira que temos uma estrutura muito económica de vigilância de uma multidão de pessoas, que são os detidos, cada um em sua cela, que podem ser vigiados a partir de um ponto central por um único guarda. A torre, de preferência, deve estar às escuras, as celas estão permanentemente iluminadas e não tem nenhuma parede atrás do qual o detido pode se esconder, de maneira que ele está permanentemente exposto à vigilância, está permanentemente visível. E imaginemos um detido recém-chegado que comete infrações ao regulamento e que é punido por essas infrações, punido imediatamente. Ele percebe que cometeu uma infração porque é punido e percebe que foi visto porque a punição o demonstra. Ainda que ele próprio possa não ver o carcereiro que o está a vigiar. Portanto, esta estrutura arquitetónica permite, ao mesmo tempo que o vigiado seja visto, sem ver quem o vigia. É uma estrutura de visibilidade permanente e que se pretende também que seja uma visibilidade absoluta. De tal ponto que, idealmente, dizia Bentham, a partir de uma certa altura, o detido irá passar progressivamente a abster-se de cometer infrações ao regulamento com medo da infração. E a prisão ideal é aquela em que o detido, em que esta estrutura transformou o detido em carcereiro de si próprio. E a ambição desta estrutura arquitetónica, que ao mesmo tempo é um processo que cria determinado tipo de comportamento. É aquilo que Foucault chamou o dispositivo panóptico. Panóptico de pan-opticon, visibilidade total, visibilidade absoluta. Não sei se há dúvidas até aqui. Isto foi suficientemente simples. Suponho até que boa parte das pessoas já está familiarizada com isto. E temos outras estruturas panópticas. Os hospitais começam a ser construídos dessa maneira. De tal maneira que, por exemplo, enquanto no hospital antigo há grandes salões onde todas as doenças, todos os doentes estão à molhada, em nome português, e fé em Deus. O hospital preparado para a morte, não para a cura. O hospital moderno reparte também as doenças por espécies patológicas para tornar cada uma delas visível e curável. O hospital, tal como a prisão, são instrumentos de transformação do indivíduo humano. Em ser selvagem, indisciplinado, não educado, que ele começa por ser, um indivíduo plenamente humano, um indivíduo capaz de comportamentos racionais. E diz Foucault, o outro lado da razão moderna, de que já falámos, é esta inculcação de uma disciplina normalizadora. O exército, a escola moderna, a fábrica moderna também funcionam assim, de tal maneira que, enquanto, por exemplo, na relação de poder típica da escravatura antiga, há um escravo, ele diz, na escravatura, a relação de poder que há entre o senhor e o escravo na escravatura não é sequer uma relação de poder, porque um está totalmente destituído de poder, enquanto o outro tende a concentrar o todo. E, enquanto na escravatura antiga há um castigo físico óbvio do escravo, o instrumento de tortura, em que se usa o instrumento de tortura, em que se usa o uso disso público, e em que o centro de poder é muito claramente visível, é um capataz, um carrasco. Na fábrica moderna, em
alguém com um chicote e a dar ordens diretas a uma multidão de operários, mas eles veem-se constrangidos a cumprir as suas tarefas, porque se não fizerem, o erro que fizeram, que deixaram passar no pequeno espaço que ocupa na linha de montagem, vai notar-se mais à frente, ou, inclusivamente, pode haver erros que são automaticamente castigados pela máquina com um acidente de trabalho. Ou seja, diz Foucault, o poder moderno não se exerce já de pessoa a pessoa, mas de estrutura abstrata. Quer dizer, a estrutura pode ser muito concreta, mas o poder resulta muito abstrato, porque nós não sabemos quem é que está a agir sobre nós e percebemos com relativa facilidade como é que somos condicionados. E somos condicionados não é para não ter determinados comportamentos, mas sobretudo para ter. Somos condicionados para sermos disciplinados e racionais. E racionais. Contra a irracionalidade da criança, contra a irracionalidade do homem rural, que era uma das grandes instituições de disciplinização da organização dos comportamentos típicos dos homens das sociedades tradicionais, era o exército. Outra instituição de disciplinização que obriga a comportar-se bem é o hospital moderno. E, diz Foucault, em última análise, nós teríamos este modelo, necessário dizer, este modelo que nasceu, que é uma utopia social, uma utopia de manipulação tecnológica do indivíduo. Este modelo que nasce nas instituições do século XIX, como o hospital e a prisão, tinha por ambição alargar-se a toda a sociedade e, em última análise, nós temos a utopia negativa de um George Orwell, que é o 1984, com o Big Brother HU, que não é o Big Brother da televisão, embora tenha as características dele. Temos a cidade racional moderna. E nós sabemos, por exemplo, o contraste que há entre nós, homens urbanos, que desenvolvemos determinadas capacidades psicomotoras, e a atrapalhação do homem rural a executar uma tarefa tão simples como, por exemplo, atravessar uma rua num local onde há semáforos. E temos, por outro lado, a cidade inteligente, o edifício inteligente que nos vigia. Ou seja, diz Foucault, o panoptismo, o dispositivo panóptico, é isto, e tinha por ambição a sociedade panóptica, o panoptismo generalizado. E nós temos aqui, por exemplo, as relações muito bem, por exemplo, a Alfama é a cidade antiga, caótica, irracional, mas feita à medida do corpo individual. É a cidade suja, sem esgotos, doentia, é a sociedade onde a sociedade que permite a promiscuidade entre a vida e a morte. No caso, por exemplo, dos cemitérios, das salas comuns nas cidades industriais do século XIX, que estavam permanentemente abertas, que eram percorridas por cães que desenterravam os cadáveres, o lixo que era lançado à rua, a água vai, no século XVIII. Ora bem, essa cidade, e era uma cidade que era constantemente percorrida por bandos de salteadores. E a cidade moderna, a Baixa Pombalina, ou a cidade geométrica, que permite a livre circulação dos ares e das águas, que a medicina do século XIX dizia que era essencial para uma cidade saudável, para uma cidade que a capacidade de se libertar dos miasmas doentios, da alfama primitiva, sem esgotos, com os animais domésticos na rua, com os lixos deitados à rua. O panoptismo resume-se
isto. Uma grande ambição isto, que é a ortogénese do indivíduo, o bom crescimento, o adestramento racional. Que, dizem os autores, Foucault não falou muito de certas consequências do seu pensamento, mas é óbvio que, para mim é óbvio, e para a boa parte dos autores Foucauldianos, que, em última análise, o mundo concentracional, nomeadamente o mundo da biopolítica nazi, é, por um lado, uma anamorfose disto, ou seja, uma transformação por parte da transformação disto, mas é um levar este modelo às últimas consequências. O campo de concentração nazi é uma fábrica de processamento, em primeiro lugar, da força de trabalho e, por outro lado, dos próprios corpos, como matéria-prima indefinidamente manipulável e também aproveitável nas áreas industriais. É uma das consequências para que apontam certos autores desenvolvendo o pensamento de Foucault. Ora bem, de tal maneira que o que nós temos aqui é o seguinte: podemos chamar a estes modos de manipulação, que é ao mesmo tempo simbólica, ou seja, que atua pela linguagem, e tecnológica, que atua sem recurso à linguagem, do indivíduo humano, ontotecnologias. O que quer dizer ontotecnologias? E é um termo, tal como o termo dispositivo tenta superar a dicotomia entre natureza e cultura, uma ontotecnologia será também o termo que melhor descreve a autêntica fabricação de indivíduos humanos, feita ao mesmo tempo pela linguagem e pela tecnologia moderna. Onto é ao mesmo tempo uma ontologia e uma tecnologia. A ontologia, nós já vimos vagamente o que é o conhecimento, disciplina filosófica dos gregos, e a grande disciplina metafísica, que se debruça sobre o ser e tenta descrever exaustivamente o ser tal como ele é. Ou, se quisermos, a grande indagação pela essência dos seres, das coisas, para simplificarmos. E quando nós, por exemplo, falamos da natureza humana, já aqui vimos o que é que fazer em relação a isso, quando falamos da natureza humana e temporal, ou quando falamos de uma homossexualidade que seria praticada universalmente, temporalmente, por todas as sociedades, em todas as épocas, em todos os lugares, nós estamos a falar, do ponto de vista ontológico, provavelmente uma essência. Dizer que há um facto universal que sincroniza a ontologia e a metafísica, tal como a ciência moderna, que já aqui vimos, procuram as leis universais necessárias no funcionamento dos fenómenos. Não estudam fenómenos concretos, o fenómeno não é uma coisa concreta, é uma construção abstrata. De tal maneira que eu estudar aquela dos graves, que é uma lei abstrata, ou Newton, a lei da gravitação universal, que são leis abstratas, universais e necessárias, que funcionam desta maneira aqui e, em princípio, em qualquer lugar.
se chamou, que a ciência moderna vai chamar homossexualidade, também a entendeu em termos ontológicos. A descrição de um facto que é universal e, como tal, reconhecido por todos aqueles que o praticam. O que nós já vimos é que, do nosso ponto de vista, os gregos praticavam a homossexualidade se nós lá chegássemos. Não chegámos porque não se pode, só pelos textos. As sociedades do Pacífico estudadas, quando os europeus lá chegaram, era óbvio que praticavam a homossexualidade. As sociedades dos índios-americanos era óbvio, mas se lhes fosses perguntar, eles não sabiam. Não tinham nome para a coisa, ou seja, não tinham entendimento ontológico e metafísico dos meus. E Foucault esclareceu isto muito bem, dizendo que não existe uma essência da homossexualidade, porque não existe uma essência humana, uma natureza humana e intelectual. Existem múltiplas formas de ser humano e, neste sentido, se quisermos manter o termo homossexualidade, existem múltiplas homossexualidades. Cada sociedade tem a sua. E elas são tantas e tão diferentes que os nomes que há para cada uma, muitas sociedades nem têm nome para isso. Os gregos, por exemplo, não tinham. Não tinham. Não faziam esta partilha entre a heterossexualidade e a homossexualidade. E as outras civilizações também não têm. Praticamente existem duas únicas sociedades, grandes sociedades conhecidas, que tiveram uma instituição que nós chamaríamos homossexual, muito elaborada e muito rígida, que foram os gregos da antiguidade, dinastia, mas que a questão não era centrada no facto dos parceiros sexuais serem do mesmo sexo, mas nas diferencialidades e no que se pretendia com isso. Era uma relação teológica. E a outra instituição são os samurais japoneses. São as duas sociedades que criaram autênticas homossexualidades, nós chamamos de homossexualidades instituídas, obrigatórias até, digamos assim. Agora, se nós lá fôssemos aos gregos antigos ou ao Japão até o século XIX, diríamos que havia práticas homossexuais, que havia autênticas instituições, mas se lhes fôssemos falar disso, eles não percebiam o que estavam nos dizer. Mas são as duas únicas sociedades, pelo menos das grandes civilizações conhecidas, as duas únicas, a grega antiga e a japonesa, que criaram autênticas instituições. Agora, se de facto nós lá fôssemos, por exemplo, diríamos facilmente que eles praticavam a homossexualidade, mas diríamos facilmente que também a reprimiam. Por exemplo, a instituição de um homem livre com outro homem da Grécia e a reprimida com a morte. Não tinha nada a ver com o facto de ser uma relação com um homem do mesmo sexo, mas de um homem livre, por exemplo, ter uma relação, se vender como se vende um escravo. Era um cúmulo de sociedades escravagistas. Um homem livre abdicar da sua liberdade e o homem se substituía, e que não era perigosíssimo, era inverter todo o princípio de organização social, o que não tinha nada a ver com o facto de sermos pessoas do mesmo sexo. Enfim, daí que, portanto, uma abordagem ontológica, ou, neste caso, também podemos chamar corretamente essencialista, já vimos a sua crítica pelo Foucault, porque a questão de parte entre o essencialismo e o construcionismo, que é a parte central aqui, é recorrente em todas as intervenções, mas é difícil, eu percebo que é um bocadinho difícil entrarmos nele, por isso é que voltamos sempre a lá parar, e na sequência dos estudos do Foucault, nós devemos falar de uma ontotecnologia dos corpos que será de facto a melhor correção à separação entre natureza e cultura com que se entendia os Foucault e particularmente os chamados comportamentos sexuais. Daí que tecnologias haja muitas, diz um Foucault. Por exemplo, a confissão cristã é também uma tecnologia de manipulação da alma. O que é que o panoptismo faz? O panoptismo é uma tecnologia que manipula os corpos e o corpo como hospital. E reparem, a manipulação está centrada no corpo. E todas as manipulações,
relatos são muito antigos, são da medicina grega. Se a medicina deve tratar o doente ou a doença. A medicina moderna trata fundamentalmente a doença e não as diferenças individuais. E daí que o modelo científico, o modelo biológico, fosse também apropriado pelas ciências sociais humanas, pela psicologia e pela psiquiatria, e se tentasse encontrar essa banda, essa faixa de normalidade, à qual, diz o Foucault, o panoptismo moderno tenta reduzir o indivíduo e normalizá-lo, pelo menos no século XIX era assim, a ciência moderna do indivíduo começou por ser uma ciência discriminadora e normalizadora, porque tentou fazer a tal natureza mais perfeita do que a natureza, tentou recriar os indivíduos de forma mais perfeita do que a natureza os tinha feito, eliminando, desbastando as diferenças individuais, até encontrar uma norma comum a todos, de tal maneira que a ciência moderna, diz Foucault, começou por ser primeiro a biomedicina, mas depois todas as ciências sociais humanas, o modo como elas procedem é a restituição da diferença individual à norma coletiva. Daí que, na sexualidade, como em todos os comportamentos humanos, a distinção entre normal e patológico, normal e desviante, se tenha substituído, se não devia substituir, à distinção medieval canónica, mas que ainda se mantém no nosso direito, entre o ato permitido e o ato proibido. Simplesmente, mesmo esta distinção entre permitido e proibido no direito, hoje, desde 19, passou pelo filtro da biometricalização. De tal maneira que, enquanto na Idade Média era a distinção entre o permitido e o proibido que regia toda a regulação de comportamentos, de tal maneira que um ato proibido, por exemplo, matar, podia implicar a pena de morte, fosse em que circunstância fosse, por exemplo, um louco podia ser condenado à morte, no direito moderno, biomedicalizado, apareceu a figura do inimputável, que não pode ser condenado à morte, que não pode sequer ser castigado, mas que tem de ser curado. E nasceu, diz Foucault, aí, por exemplo, a figura moderna da periculosidade social, do indivíduo perigoso. O indivíduo perigoso que é ao mesmo tempo perigoso para si próprio e perigoso para a sociedade. E que há que normalizar, disciplinar, pressupondo-se que todos, grande pressuposto, a razão iluminista moderna, que todos os indivíduos são igualmente dotados da faculdade de razão, daí que sejam educáveis. E não só. E a sociedade moderna é também dotada de um saber rigoroso, um saber científico, que lhe traz automaticamente um poder eficaz sobre os fenómenos, de tal maneira que mesmo um indivíduo que não seja dotado de suficiente racionalidade para ser sensível aos condicionamentos que apelam à sua racionalidade, aos condicionamentos que o tentam manipular através da linguagem, pode ser sempre corrigível tecnologicamente. O nosso amigo Muniz, quando, e o Prémio Nobel foi-lhe em boa parte atribuído por isso, se vamos ir muito longe, quando acredita que descobre finalmente uma terapêutica que traga a cura para os casos que são inabordáveis através da linguagem, as pessoas chegam à palavra impossível, porque elas não ouvem, estão muito para além disso, mas há uma tecnologia que permite corrigir a natureza perfeita. Ou o nazismo, já que falámos, com a eugenia. Se não se pode corrigir o indivíduo, corrige-se a população. Hoje, com o programa do eugenia humana, há, por exemplo, a possibilidade de um novo eugenismo, que eles vão ser políticas de Estado, mas um eugenismo de consumo. Ora bem, vamos ir muito longe, só para compreendermos o que é uma pontotecnologia. E daí que, hoje,
os corpos individuais sejam centrais, não se possa deixar de passar por eles quando se trata da manipulação dos comportamentos. Manipulação que é ao mesmo tempo simbólica, que é a linguagem, mas que é também tecnológica. Mas, diz o Foucault, evidentemente que nós, para eu, faz esta descrição nas sociedades do século XIX e caracteriza como uma sociedade disciplinar e normalizadora, diz eu, porém, que este poder que disciplinou e que normalizou também, evidentemente, produziu comportamentos disciplinados e normalizados, comportamentos humanos e indivíduos normalizados e disciplinados, como se normaliza o tamanho do tomate nas regras do mercado da Comunidade Europeia. Mas, ao mesmo tempo, Foucault acrescenta qualquer coisa que ele não teve tempo de desenvolver e que se tem vindo a desenvolver na esteira do que ele disse, e que já aqui abordamos. É que este poder disciplinador e normalizador, tal como ele Foucault caracterizou no século XIX, não se ficou por aí. De tal maneira que, desde então, nós que já somos moldados por ele nas várias gerações, já tivemos tempo, parece-me, já tivemos tempo suficiente para agirmos em relação a nós próprios, exatamente como nós em relação a nós. Ou seja, isto acontece já na própria prisão panóptica, diz o Foucault. O panoptismo, ao mesmo tempo, cria uma relação, cria o indivíduo, produz ou constrói o indivíduo, naquele caso o prisioneiro, mas doente no hospital também, qualquer pessoa que vai, em princípio, a uma consulta médica começa a ser construída dessa maneira, constrói o indivíduo como um objeto passível de uma ciência rigorosa, objetiva, positiva. Isto também já tínhamos visto. Mas, ao mesmo tempo, portanto, ao mesmo tempo que este poder disciplinar, normalizador, constrói um objeto científico e constrói uma relação sujeito-objeto entre o cientista e o indivíduo que está a ser investigado, que está a ser manipulado, constrói também no próprio indivíduo um tipo especial de relação dele consigo próprio. Ou seja, cria ao mesmo tempo cria uma objetividade aos olhos do cientista, cria também uma subjetividade, constrói um eu especial, constrói um sujeito, o tal sujeito racional moderno, que, diz Foucault, é um carcereiro de si próprio, é o médico de si próprio, é o professor de si próprio. A este modelo de Foucault, ele teve bastantes críticas. A princípio, ele respondeu, não cedeu muitas dessas críticas, mais tarde ele acabou por ceder. Por exemplo, há um Gil Deleuze que diz que nós hoje já não estamos exatamente na sociedade disciplinar panóptica, disciplinar e normalizadora do século XIX, estamos na sociedade de controle do século XX. Porquê? Não porque tenhamos abandonado este modelo, mas pelo contrário, porque já estamos a viver nas suas consequências. Hoje, a prisão, o hospital ou a caserna já não são nada do que eram os serviços militares não obrigatório. No hospital existe cada vez mais consentimento informado, as pessoas estão em casa, os doentes são cada vez mais diferenciados e mais competentes. A medicina hoje já não é, já tem muito pouco que ver com o hospital dos anos 30 ou o campo de concentração da mesma época, que eram muito parecidos. E diz Deleuze, hoje, aquilo que o dispositivo panóptico, a prisão, o hospital, etc., panópticos, faziam com o indivíduo, hoje o indivíduo faz a seu bel prazer, inclusivamente em nome dos seus interesses. E diz Foucault, aquilo que muitos movimentos, pelo menos no início, os movimentos
comportamentos de emancipação sexual fazem não é mais do que repetir o gesto que a ciência fez com o indivíduo moderno. Produzir comportamentos, incitar a comportamentos. E hoje pode-se fazer que temos chamado de defesa e ilustração racional da homossexualidade ou de uma identidade gay, lésbica ou queer, com uma racionalidade que repete a racionalidade com que a ciência moderna justificava, ou, melhor dizendo, caracterizava o desvio e justificava a sua normalização, a restituição dele à normalidade. Ou seja, e o que foi objetado ao Foucault é isto, também já tínhamos aflorado, é que, então, para que servia o pensamento dele se já não podia servir para a emancipação, quer dizer, então já não haveria emancipação possível, só se pode substituir um constrangimento por outro. E, diz ele de facto não tem tempo de dar uma alternativa, mas acaba por dizer coisas como estas. E, ora bem, ontotecnologias e a sequência do Foucault são duas e de tal maneira que o termo ontotecnologia é o mais adequado para se abordar o modo como as sociedades, todas as sociedades, em qualquer época e em qualquer lugar, foram criando comportamentos a que nós chamamos homossexuais e mantemos o termo homossexual à falta de melhor, ainda que, e quando podemos universalizar, ainda que, justamente, os próprios movimentos sociais lhes tenham preferido os termos gay e lésbico, por exemplo, já vimos que em português funciona mal porque foi pejorativo. Ou seja, e é aqui que queríamos chegar. Ontotecnologia tanto foi a criação científica de tal homossexualidade desviante, como são hoje as práticas emancipatórias que tentam ir para além dessa homossexualidade que foi criada como desvio no século XIX ocidental. E temos aí com o Foucault diz ele, ora há um traço fundamental na economia dos países, tal como ela funciona no Ocidente, é que o sexo serve de princípio de inteligibilidade e de vida. O sexo
filtro de análise de comportamentos em qualquer sociedade, em qualquer lugar, que, exatamente pelo facto de usarmos como filtro de análise, nos deforma o modo como, em cada sociedade, se considerou, se percebeu aquilo que nós chamamos de homossexualidade, e não só. E a forma como os próprios indivíduos que chamamos homossexuais se percebem a si próprios e vivem a sua homossexualidade. E é esta a grande questão. E reencontramos aqui, ou partimos daqui, das ontotecnologias para a questão da identidade, da construção da identidade. Uma ontotecnologia, a ontotecnologia dos corpos de que falamos, é também e sobretudo uma forma de construção de identidade. E diz ele, diz um pouco, a ontotecnologia de que necessitamos, está aí abaixo, do sexo transcendental no código de prazer, enquanto que nas sociedades dotadas de uma arte erótica é a intensificação do prazer que tende a sexualizar o corpo, no Ocidente é essa codificação do prazer pelo uso do sexo que acabou por dar lugar a todo o dispositivo de sexualidade. E este faz-nos crer que nos libertamos quando descodificamos todo o prazer em termos de sexo e fim descoberto. Quando o que é preciso é atender a chamada sexualização como uma economia geral do prazer que não seja sexualmente normativizada. É por isso, e em termos mais simples, que quando se fala de uma libertação, uma emancipação da homossexualidade, esta frase, diria Foucault, é em si mesma reveladora deste prazer sexualmente normativizado. O que haverá que abandonar é o próprio termo e a vivência de uma homossexualidade. E diz ele, mais algum outro texto que também já tem, que ele diz a homossexualidade não é aquilo que é, não é aquilo que a ciência moderna diz que ela é, não é aquilo que a ciência moderna dela fez, ao contrário, é aquilo que é desejável. E o que é desejável é o que é construível. E o que é construível não é aquilo que existe neste momento, mas aquilo ou aquilo, como diriam isso, que de nós foi feito, aquilo que herdamos, mas aquilo que podemos fazer com a nossa identidade. E neste sentido, diz ele, e vou dizer, s'achar gay a être gay. Encabeçar-se em ser gay. O que é isto? Obstinar-se em criar uma identidade que não é a tal identidade normativizada criada pela ciência. O que transformava completamente a perspectiva dos movimentos de emancipação dos anos 60. Porque nos anos 60 o que se tentou fazer, e desde finais do século XIX, era uma ciência emancipatória das sexualidades. Da homossexualidade, mas também da sexualidade feminina. E o que aconteceu é que, ao mesmo tempo que isso aconteceu, evidentemente, ao mesmo tempo, os indivíduos e os grupos foram criando os seus próprios modos de vida para além das próprias instruções científicas. Embora também se dissesse também sobre Foucault, que não era possível, e acabou por concordar que não era possível fugir inteiramente dessa criação científica de comportamentos. E, por exemplo, no caso da SIDA, nós encontramos isso muito bem. Nós temos, na era pós-SIDA, as pessoas homossexuais, heterossexuais, homens, mulheres, etc., têm consigo próprios uma relação que têm uma subjetividade, têm uma relação consigo próprios
de um comportamento, que é de uma relação objetiva entre seres humanos e uma relação subjetiva de cada indivíduo consigo próprio. Dizia Foucault que cá está, enquanto nas sociedades com arte erótica com a arte erótica, aquilo que se indica são sobretudo os meios, são seres somáticos, certamente tem esse quer fazer, é que isto temos a tradição de afrodisíacos de todas as civilizações, medicalização dos meios. O que o Ocidente fez foi uma medicalização da própria sexualidade, como se tratasse de uma zona de particular fragilidade patológica e essência humana. Toda a sexualidade se arrisca ao mesmo tempo a ser doente e induzir doenças no número definido. Temos a descrição das sociedades disciplinares e normalizadoras. Mas hoje, e o Foucault não teve tempo de ver isso, hoje, pelo contrário, quando se prescreve o uso do preservativo, já se está para além da normalização e da disciplina do século XIX, mas não se evoluiu, pelo contrário, ela foi inteiramente assimilada, para criar, não já para criar normalidades, mas para desenvolver as anormalidades, que já não se chamam neste caso anormalidades, mas são biografias. Entender? Não. E o termo ontotecnologia, em princípio, serve para superar, de maneira teórica e praticamente frutífera, tanto a distinção entre natureza e cultura, como a distinção entre ontologia e tecnologia, entre manipulação simbólica e manipulação tecnológica. De tal maneira que a pergunta, a frase, que era a frase que todos conheciam, no século XIX, dizia: o homossexual, homem ou mulher, ou por doença ou por vício. Nós estamos a falar de natureza e cultura claramente distintas. Se o homossexual se o homossexual é doente, então é pela natureza que é doente. Se é por vício, é pela degeneração social, é por indução social, por uma sociedade que está ela própria doente. O termo ontotecnologia supera isso. Serve, em princípio, é um termo ainda pouco usado, mas o Foucault não usava dispositivo justamente para começar a libertar a terminologia científica desta belíssima distinção entre natureza e cultura e manipulação tecnológica e manipulação simbólica. De tal maneira que, quando, mais recentemente, se voltou, e esta questão é sempre recorrente, quando se volta a pôr a questão, agora vamos ler, do género gay, do género homossexual, é nesses termos que a questão volta a ser posta. A existência de um ponto de vista de uma ontotecnologia, a existência de um género que condiciona o comportamento homossexual, condiciona a orientação sexual, ou a inexistência dele, são irrelevantes em termos de construção de identidade. Devem ser irrelevantes. Porque não possa haver alguma condicionante genética. É a mesma coisa como falar da diferença entre masculino e feminino. Evidentemente, as mulheres são geneticamente diferentes. Mas não é a diferença genética entre homem e mulher que explica necessariamente as diferenças sociais ou as diferentes construções de identidade. Todas as mulheres podem ter, e têm com certeza, uma identidade biológica, mas não é isso que interessa, nem isso que explica que umas vivam encerradas em
condicionado pelo tal quadro epistemológico nos anos 19, que é a ideia de ontotecnologia do corpo e do celular. E se fala tanto de uma ontotecnologia em geral como uma ontotecnologia do corpo sexual. O Foucault tinha em 84. Eu podia ter este tipo de opiniões. Cá está, no lugar. Não sexual é o título da entrevista. Os movimentos de crescimento de emancipação sexual devem ser compreendidos como movimentos de afirmação a partir da sexualidade. Isto significa duas coisas. São movimentos que partem da sexualidade, do dispositivo da sexualidade, em cujo interior estamos presos, que o fazem funcionar até ao limite, mas, ao mesmo tempo, que eles deslocam-se em relação a ele, destacam-se deles, extravasam. Consequências políticas disto. Faz-se o seguinte. Lendo o Foucault para além do que ele próprio disse. Por exemplo, esta frase muito simples: direito à diferença ou direito à homossexualidade. Quando falamos de direitos, estamos a falar da esfera pública, da esfera ético-política, da formulação de direitos. Quando estamos a falar de homossexualidade, ou, por exemplo, de vida, no sentido biológico, estar vivo, direito à vida. Em termos Foucaultianos, isto foi esclarecido, por exemplo, por George Agamben, também já aqui referimos, há aqui um equívoco fundamental. Não é equívoco em si mesmo ter direito a algo que não se escolhe. Por exemplo, direito à diferença. O direito à diferença recai naquilo que a jurisprudência romana e medieval chamavam uma contradiction in adjecto, contradição de termos. O direito moderno é universal. Todos os cidadãos são iguais perante a lei. Se há um direito à diferença, todos têm igualmente o mesmo direito de ser diferentes, é uma contradição em termos, porque justamente pela lei é proibido ser diferente. Porque, senão, não há iguais direitos. O direito à diferença já existiu. Era o privilégio da diferença, por exemplo, social, que está estabelecido na lei, antes do direito moderno. As pessoas eram diferentes por lei, por privilégio ou por discriminação. Eram livres ou escravos, nobres ou plebeu. E, neste sentido, o direito moderno não pode acolher um direito à diferença. Pode, sim, acolher um direito, por exemplo, à livre construção de identidade. Um direito à homossexualidade ou um direito ao próprio corpo não significa que não tenhamos a palavra, mas não se pode, em termos jurídicos modernos, em termos de direitos, liberdades e garantias, não
mais eu dele que eu meu. E neste sentido, ter um direito a eu é qualquer coisa que não tem nada a ver com os direitos de liberdade e garantias. Agora, o que há é um direito a que os outros não nos toquem nele. No fundo, há o direito a uma relação contratual. Eu não posso ter um contrato com ele, não se fazem contratos. Agora, posso e devo ter um contrato com os outros para que não toquem nele. Neste sentido, ou só para dizer isto, um direito não pode ser baseado num facto biológico. Não deve. Mas a secundária não é necessariamente um facto biológico. Pode ser um facto biológico, mas é tal coisa. Pode não ser exatamente. Agora, na sequência do que o Filipe disse, é um equívoco dizer eu tenho direito a isto porque tenho direito àquilo porque sou isto. Não é por ser, em termos ontológicos, ou o que diz a natureza que nós somos, ou o que dizem os outros que nós somos, mas o direito a ser ou a ter, seja o que for, não em função daquilo que se é, mas em função daquilo que se pode fazer com o que nós foi feito. Ou seja, eu não tenho direito especial por ser mulher, ou por ser homossexual, ou por ser criança, mas por poder ser qualquer coisa para além disso, como os outros. Pode haver, e definem-se mais salvaguardas ou proteções, definem-se deveres. Existem deveres especiais com a criança. Justamente na medida em que ela não pode ser por si própria, autonomamente, aquilo que outros seres podem ser e que não necessitam dessas proteções. Nessa perspectiva, não havia direitos de natureza nem dos animais, por exemplo. Precisamente. Isso é uma coisa que vem muito ao invés de Precisamente. Há aqui duas grandes perspectivas. Porque posso dizer uma coisa, também vai saber. Realmente, pronto, com os animais, com a natureza, não são eles que têm direitos, porque eles não são sujeitos jurídicos. É o homem que tem deveres para com eles. Há duas grandes concepções. Há uma concepção que atribui o caráter de sujeito de direito a seres não humanos e a outra que não. Eu, nesse aspecto, tento lembrar, não é para esmagar o debate com o rochedo, mas nas aulas de observação biológica, eu lembro sempre que a primeira sociedade que concebeu direitos de proteção para os animais de exploração foi o regime nazi, exatamente ao mesmo tempo que retirava os direitos de cidadão a certos grupos raciais, dos ciganos. E a ideia é esta: é tal ontologia forte. O direito só pode ser atribuído, reconhecido a um dado da natureza, com uma identidade forte. E era isso que é isso que se fazia no século XIX. Os direitos do homem eram direitos masculinos com identidade social e biológica forte, que não admitia a possibilidade de construção. O tal devir, por exemplo, falou aqui o Gustavo Coelho. E a consequência isto é muito complicado. E desde os anos 60 que existe este dilema. Quer dizer, se por um lado é a necessidade dos movimentos sociais, dos movimentos gays e lésbicos, a necessidade de reivindicar direitos. E para se reivindicarem direitos é necessário, alguém só pode reivindicar direitos, só podem ser atribuídos ou reconhecidos direitos a alguém que sabe exatamente como é que é. Ora, se não se sabe exatamente como é que é, nem o homem humanidade, nem a mulher enquanto género, nem o homossexual enquanto figura ou clínica ou jurídica, ou seja o que for, é muito difícil de serem atribuídos direitos. E daí que os
em nome da sua própria emancipação. Direitos que defendem enquanto homossexuais são direitos universais. São direitos entre relações homossexuais com adultos, qualquer pessoa, não é só para os direitos Não são, homossexuais. aí é que está. É que um direito construído sobre uma identidade forte tende a não ser um direito, porque justamente perde o seu caráter de universalidade. Mas qualquer heterossexual pode, sem medo, ter uma relação homossexual sem pensar na cabeça. E a reivindicação neste sentido seria, talvez, por exemplo, um direito à livre expressão sexual e não um direito à homossexualidade. Mas a livre expressão é mais vaga e mais perigosa. Ora bem, mas a questão perigosa É isso que eu me vi dentro. na sequência deste tipo de pensamento, que não é só do pós-estruturalismo, a ideia é esta, é que todas as soluções são perigosas. E são perigosas na medida da sua abertura. É que eu não queria introduzir aqui o termo, porque é complicado, já temos três pessoas que falam, temos de acabar, que é um termo da psicologia norte-americana, nomeadamente da escola de Palo Alto, que é o double bind, a ideia de ter preços que não ter. E o homossexual está claramente nessa situação. É que se diz que é, quer dizer, se eu digo que sou se eu o problema que vem desde o início é que, reparem, que o homossexual nasceu com uma intenção emancipatória. Foi rapidamente aproveitado pela ciência, controladora. Mas nasceu para isto, para criar uma identidade em nome da qual reivindicar direitos, mas que, justamente por criar essa identidade, foi imediatamente presa da armadilha de uma caracterização do lesbianismo. Por exemplo, todo homem é um ser racional. Claro, a mulher é um ser racional, logo tem direitos. Vamos ver um exemplo contrário. Este século XIX era muito complicado para que a mulher fosse um ser racional. Vamos ver exemplo contrário. Todo o homem tem direito à livre disposição do seu corpo.
eu sou aquilo que sou, não posso controlar isto, a única coisa que pode, e a consequência disto, é que a consequência disto era tudo o que diz a meu respeito é uma violência. Logo, eu não me reconheço nesse discurso, nem me reconheço na prática nesse tipo de organização. E daí que tenha que haver uma organização diferente para lésbicas, outra para os homens gay. Depois aparecem os transgêneros e vêm pôr imensas questões porque já não são